A nova geração do Mercedes-Benz Classe C chegou ao mercado mais tecnológica, mais refinada no acabamento interno, mais tecnológica, com uma motorização híbrida leve, só que tudo isso fez ela ficar mais cara que a concorrência. Mas será que tudo isso que ela fez justifica ela custar quase 50 mil reais a mais do que a principal concorrente, que é o BMW 330e? Vem comigo, roda a vinheta. Se você chegou agora aqui no canal da Instacarro, deixa seu like no vídeo, se inscreva no nosso canal e deixe seu comentário. Se tiver alguma dúvida sobre o carro, pode deixar aí nos comentários. E se você quiser que a gente faça avaliação de um veículo novo, usado ou seminovo, pode deixar também aí nos comentários que a gente vai tentar fazer essa avaliação para você. Vamos falar agora de design e tecnologia desse modelo. O Mercedes C300 AMG Line é a versão de topo da linha C da Mercedes aqui no Brasil. Ela é composta de duas versões, o C200 e esse C300 AMG Line. Falando de design, esse AMG Line faz com que ele tenha um pacote que deixe ele com um visual mais esportivo. E o que compõe isso aqui principalmente? Esse para-choque, que tem essas grandes aberturas aqui, que dão um visual mais esportivo para o modelo. Na lateral tem outros detalhes, mas concentrando aqui na frente. O que tem de interessante nele? Essa grade nova, grande, exclusiva, todos esses pontos aqui prateados, eles são reproduções da estrela de 3 pontos da Mercedes. Aqui, os faróis, ele vem com a tecnologia Digital Light. Ele é uma tecnologia bastante nova, bastante inovadora da Mercedes, porque é um farol Full LED, só que ele não é simplesmente um farol Full LED. Ele tem várias tecnologias aqui dentro que faz com que ele seja uma tecnologia praticamente exclusiva da marca. E o que compõe isso? Esses faróis, eles utilizam vários sensores para poder funcionar, sensores aqui da dianteira, a própria câmera dianteira do veículo, utilizam o GPS do veículo e tudo isso faz com que ele utilize uma seguinte regra. Por exemplo, se eu chegar numa rua que tenha uma subida, ele automaticamente, pelo próprio GPS, pela câmera, ele vai aumentar o foco para poder acompanhar melhor o caminho de subida. Se você estiver chegando numa curva, ele, pelos próprios sensores e pelo GPS, ele vai posicionar os faróis para que você enxergue melhor a curva conforme você for fazer. Outra tecnologia interessante, digamos que você está andando com o carro e por algum motivo você entra na contramão. Esses faróis eles vão projetar para você um sinal mostrando que você está numa contramão. Então, para você ter uma ideia do quão tecnológico é essa tecnologia aqui, fora tudo isso, ele tem aquelas tecnologias de faróis de carros mais modernos, que quando você tem um veículo na sua frente e ele possivelmente esteja numa condição em que ele vai atrapalhar a visão do motorista, ele baixa o foco automaticamente e aumenta quando for necessário. Mas vindo aqui para a lateral, como característica dos carros alemães, o balanço dianteiro aqui é curto, bem diferente dessa outra área. Daqui até a entrada da porta é uma área maior. Esse modelo ele vem com essas rodas exclusivas de 19 polegadas, você pode ver que ele tem esse aro preto, que olhando de lado parece que ele contorna o disco de freio, mas esse aro aqui, segundo a Mercedes, ele tem uma função aerodinâmica, tudo para poder deixar o carro com uma aerodinâmica melhor e mais fluida. Vindo para a lateral, você pode ver que retrovisores e essa área aqui são preto, brilhantes, que fazem parte do pacote Night da Mercedes. Falando ainda, voltando a falar de rodas, na dianteira, ele usa pneus 225/40 e na traseira pneus 255/35. É o mesmo perfil, mas como você pode ver, os pneus são mais largos aqui atrás. E por fim, chegando aqui na traseira, as lanternas Full LED, também agora elas são maiores, elas invadem aqui a tampa do porta-malas. Na tampa do porta-malas tem esse pequeno spoiler com efeito aerodinâmico. Você vai ver que também, para ter um efeito mais esportivo, ele tem essa abertura que é uma saída de ar, que em teoria viria dos freios, e essa dupla saída de escape, só que os dois são fake. E aproveitando que a gente está aqui atrás, falando do porta-malas, ele é um porta-malas de 455 litros, é menor do que de um Onix Sedan, mas ele é maior do que do BMW Série 3, principalmente da versão 330e. Então, para a categoria está muito bom, mas pensando num sedã não é tão grande assim. Agora vamos lá para dentro.
superior, tem bastante coisa para a gente falar e vamos começar aqui pela porta. Aqui do lado esquerdo a gente tem os controles do banco do motorista, eles são todos elétricos, então eu consigo ajustar aqui tanto a regulagem da altura daqui das costas, quanto a profundidade do banco para frente e para trás. Eu consigo ajustar aqui o encosto de cabeça, então aqui eu tenho essa regulagem também elétrica, e aqui eu consigo modificar esse comprimento do banco. Eu posso jogar ele mais para frente ou mais para trás para apoiar melhor as coxas. Aqui eu tenho os botões de travamento das portas. Aqui também relacionado aos bancos eu tenho até 3 posições de memória e tenho a função para aquecimento dos bancos. Eu tenho 3 níveis, um mais quente, um intermediário e um aquecimento mais simples. Nessa lateral aqui eu tenho os controles dos botões dos vidros e os controles dos retrovisores elétricos. Aqui ele também é iluminado como todo o restante do painel. Chegando aqui nessa área da posição do motorista. O volante aqui é novo, então aqui do lado esquerdo eu tenho nessa parte superior os botões para você fazer o controle do painel de instrumentos, que é de cerca de 12 polegadas. Então aqui eu posso mudar as funções de quais mostradores eu posso usar uma versão mais sutil, que ele muda toda a visualização aqui, mostra só o básico do básico, incluindo aqui a parte da área da central multimídia. Eu posso escolher uma versão de visual esportivo. Posso escolher também a versão clássica, que é a versão comum, que a gente usa de uma maneira mais comum de utilizar. Tenho a visualização de navegação, então eu tenho aqui o navegador de GPS com função 3D, e as funções de velocidade dos controladores ficam na posição mais acima. E por fim, eu tenho a visualização de assistência. O que é interessante dessa visualização é que enquanto você está dirigindo, ele mostra a posição do que o veículo está na sua frente e o veículo à frente do veículo. Então você tem 2 veículos de posição. Se o veículo ele está mudando de faixa, se ele está mais à esquerda, mais à direita, o quanto ele está próximo ou não, aqui nessa câmera você consegue ter essa visualização. Nessa câmera não, nessa visualização. Então é uma função bastante interessante para se você estiver dirigindo numa condição, por exemplo, de uma chuva muito forte à noite, que a visualização é prejudicada, você consegue ter uma noção melhor do quanto distante está o carro da frente e se à frente dele tem outro veículo. Isso aqui te auxilia bastante. Aqui, descendo aqui no volante, nessa área eu tenho o controlador do piloto automático de velocidade adaptativo. Então esse veículo ele tem aquela função de acelerar e frear de acordo com o veículo da frente, e ele também contorna curvas de acordo com a via. Ele faz a leitura das faixas de rodagem e faz o contorno das curvas. Do lado direito já eu tenho o controlador da central multimídia, que também tem cerca de 12 polegadas. Olhando aqui parece que ela é maior, mas é só porque ela é mais quadrada. Basicamente eles têm praticamente o mesmo tamanho. Então aqui na parte touch eu tenho a possibilidade de mexer na central multimídia por aqui, ou aqui na própria tela, tem essas 2 funções. Na parte de baixo eu tenho a função de chamada de vídeo, Putz, falei bosta. Onde é o nome? Tenta ver de onde você meio que parou e a gente corta depois. Tá bom. Não tem problema. Aqui embaixo eu tenho a função da chamada de voz, a função de favoritar, volume e atendimento e desligamento de chamadas. Vindo agora mais para a porção central, falando agora em si da central multimídia, ela tem muitas funções. O que é legal aqui, ele tem um navegador GPS nativo. Interessante que esse navegador ele também tem função 3D, e se eu mudar as funções aqui, e se eu rotacionar, eu consigo visualizar os prédios da região, inclusive pelo formato deles originais. Então é uma função bastante interessante de você consegue girar aqui, ó, e mostrar ele em vários ângulos. É uma função bastante interessante desse GPS. Voltando aqui, tem a função de conexão, tem o rádio, mídias, tem as definições do carro, definições de conforto. Aqui eu tenho uma função de cinética do banco. Tem alguns veículos que eles fazem massagem, esse aqui não faz massagem. Ele muda gradativamente a posição do banco
deixando o motorista não mantendo sempre a mesma posição, uma posição que pode cansar. Então ele pode aumentar um pouquinho o grau, a altura do banco, ele pode inclinar um pouco mais o banco e fazer isso gradativamente para tornar o conforto do motorista de uma forma melhor. E também eu posso mudar a luz ambiente do veículo. Aqui as luzes podem ser multicor ou elas podem ser de uma cor única, e essas cores elas mudam de acordo com a aceleração do veículo. Por exemplo, eu estou na função azul aqui, que ela vai do azul até um verde. Enquanto eu estou acelerando, se eu estiver dirigindo de uma maneira econômica, ela está azul. Se eu estiver acelerando de uma maneira mais gradativa, ele vai mudar do azul para o verde. Mas eu posso mudar para uma luz mais avermelhada, indo para tons de laranja, eu posso mudar para uma luz mais amarela, posso mudar para tons de roxo, de verde. As possibilidades aqui são muito grandes. Ou até uma cor mais, eles colocam aqui de Malibu Sunset, que é uma variação entre rosa e azul, que são cores que você vê geralmente em roupas de surfistas. Voltando aqui falando da central multimídia, ela também mexe nas definições do veículo, então eu posso ter todos os controles das assistências dele. Aqui eu posso ligar ou desligar as assistências, posso verificar, definir limite por exemplo, se você usa o veículo lá fora que tem pneus de inverno, eu posso definir quando que é o limite de velocidade para esse carro, para que ele dirija de maneira segura. Posso mudar informações de sistema, de informações, são muitas funções aqui. E, claro, ele tem conectividade com Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Também é uma coisa interessante que nem todo veículo atualmente tem essa função. Nesse Mercedes ele já tem. Então eu consigo reproduzir aqui as funções do GPS, do veículo, de Spotify, de Waze, de WhatsApp, tudo através dessa conexão. E falando aqui do ar-condicionado dele de 4 zonas, eu consigo controlar ele tanto as duas funções aqui da frente quanto atrás. Então aqui, se eu quiser mudar a função aqui das fileiras da frente, eu posso escolher a posição, posso mudar a temperatura, e quando eu escolho a temperatura aqui, também muda as cores. Se eu estou escolhendo uma temperatura mais alta, ele fica numa cor vermelha, e se eu estou baixando a temperatura, ele vai para um tom de azul, mostrando que eu estou baixando a temperatura. Isso para os dois bancos, a posição se vai ser em vidro, frente ou pé, e eu posso fazer a mesma coisa para os bancos de trás. Eu posso controlar a temperatura dos bancos traseiros, eu posso desligar individualmente as duas posições. Então eu tenho tudo que eu posso controlar do veículo tem aqui, mas na faixa um pouco mais abaixo eu tenho a função dos modos de controle do veículo. Então eu posso variar aqui do modo de economia de combustível, um modo Comfort de utilização, um modo Sport, um modo Sport Plus, que ele desliga mais sensores, desliga mais componentes de segurança, e o modo individual, onde eu posso customizar de acordo com o que eu acho melhor. Então eu posso escolher se eu quero um motor na função Sport, uma direção mais confortável, o ESP de uma forma mais confortável, mais Sport, eu posso customizar tudo isso. Então, são várias funções que eu tenho aqui no veículo, nessa área, e talvez não dê para perceber aí, mas essa posição aqui da central multimídia ela é levemente voltada para o motorista. Ela não é de uma forma tão voltada, de uma forma que o passageiro aqui do lado não tenha visualização ou tenha dificuldade de acesso, mas esse pequeno grau de visualização para o lado de cá ajuda o motorista no sentido de quando você está dirigindo, as luzes externas não atrapalharem aqui, não desfocarem o campo de visão do motorista, torna uma direção melhor e mais confortável no modo geral. E indo para essa área aqui central, a gente tem o teto solar panorâmico, também que os concorrentes não têm, só esse modelo C300 AMG Line tem teto solar panorâmico, e ele tem controle por botão touch. Então eu faço esse movimento, ele fecha. E eu faço esse movimento de novo, ele fecha a cortina. E agora eu vou mostrar para vocês o espaço traseiro. Nessa nova versão, ele ganhou praticamente 25 milímetros de entre-eixos, e desses 25, 21 a gente tem nesse espaço aqui entre o banco do motorista e os passageiros de trás. Então a gente tem aqui uma boa distância para as pernas, principalmente para o banco estar na posição que eu costumo dirigir, então se tivessem dois Fernandos aqui dentro, seria bem tranquila essa posição, bem confortável.
E aqui a gente tem um porta-objeto, um porta-revista no banco dianteiro. E aqui os controladores também touches do ar-condicionado das duas posições. Ele é um veículo de 5 lugares, mas quando você pode ver, esse túnel central aqui é muito alto. Então, se for pensar numa condução, numa condição mais confortável, ele consegue comportar 4 passageiros confortavelmente, e aqui no meio talvez uma criança conseguisse trafegar de uma maneira mais tranquila. Um adulto aqui, por um trajeto muito longo, talvez não seria tão confortável assim, principalmente por esse espaço não ser tão largo, por esse túnel ser tão alto. E agora vamos para o test drive. O C300 AMG Line, ele vem com a motorização 2.0 de 4 cilindros, turbo injeção direta, com 258 cavalos de potência e 40,8 kgfm de torque. Ele vem com um sistema híbrido leve, que vem ainda com um motor que substitui o alternador, um motor com uma dupla função, um motor pequeno de 48 volts, de 27 cavalos e 20,4 kgfm de torque. Essas potências não são somadas, então ele continua com os mesmos 258 cavalos de potência. A diferença é que esse motor ele serve como um boost, ele serve como como se fosse um a mais para você quando você precisa de uma potência extra em situações específicas, como por exemplo, quando você está na cidade e você precisa fazer uma ultrapassagem, ou mesmo quando você precisa... por exemplo, pegar uma subida íngreme, ou quando você está na estrada e você quer acelerar, fazer uma aceleração mais rápida, é nesse momento que o boost ele funciona. Ou então, ele também tem um modo de carregamento desse motor, que funciona quando você pisa no freio ou quando você tira o pé do acelerador, que é como funciona num veículo híbrido comum. Esse conjunto, você dirigindo, ele tem um câmbio automático de 9 marchas, tipo convencional, e com ele você consegue rodar aqui na cidade com trocas muito suaves. Ele é um carro muito gostoso de dirigir e que tem respostas muito rápidas do acelerador, respostas muito diretas. Ele não tem delay, é um carro que assim que você pisa, você sente que ele responde o que você precisa. Principalmente ainda se você está usando ele no modo Sport Plus. No modo Sport Plus, muda a configuração do motor, da direção, do câmbio, da própria suspensão desse veículo, que utiliza braços sobrepostos na frente e multibraço na traseira. Esse conjunto ele tem amortecedores adaptativos, então ele consegue deixar o sistema mais rígido para tornar essa direção mais esportiva. Só que mesmo nessa condição, ele ainda assim é um carro muito confortável. Pena que no vídeo não dá para perceber, mas ele é um carro que é muito macio de dirigir mesmo nessa condição. Eu estou no modo Sport Plus nesse momento e a percepção é que eu estou dirigindo um carro, um sedã de luxo, confortável, como qualquer outro, sem ter nenhuma interferência no conforto. É um carro bem bom assim nesse sentido. E aqui vale falar do modo de condução autônoma dele. Você programa uma velocidade máxima e ele se baseia a velocidade e a distância do veículo à frente para acelerar ou frear. Então aqui ele identifica a posição do carro, a quantidade de faixas e qual que é o tipo de carro. Se é um carro, e aqui na frente ele identifica que tem uma moto, por exemplo. E aqui ó, o volante ele fica atuando e fazendo as curvas necessárias para poder acompanhar o movimento da via. De vez em quando ele pede para eu colocar as mãos para mostrar que eu ainda estou no comando do veículo, e ele mantém a aceleração. Se eu aumentar aqui, ó, 60 km por hora, ele acelera, mas não necessariamente ele vai ficar nessa velocidade. Se o veículo da frente tiver uma velocidade menor, ele vai reduzir a velocidade automaticamente para poder manter uma distância segura. Que nem aqui, ó, estou tirando os pés, ele reduziu a velocidade, ó, 51, 50, 49, e vai se manter dessa forma, baseando no veículo da frente, distância e posição da faixa de rodagem. Falando de concorrentes, basicamente ele tem 2 no mercado. Um deles o BMW 330e, que é um híbrido plug-in, então desse ponto de vista ele já é mais tecnológico do que esse carro.
Ele tem cerca de 40 cavalos a mais, ele é mais econômico, você pode carregar ele em tomada e custa cerca de 50 mil reais a menos. Pensando em desvantagens em relação a esse carro, ele tem um nível de acabamento inferior e não tem teto solar panorâmico e o porta-malas também é um pouco menor. O outro concorrente é o Audi A4 S-Line, que custa cerca de 100 mil reais a menos do que esse modelo, só que ele não é nem híbrido plug-in, nem híbrido leve, é um carro normal a gasolina. O que ele tem de vantagens? Ele é um pouco maior e um pouco mais largo e tem um nível de acabamento semelhante, mas também para por aí. Pensando em mercado para esse carro, acontece muito, um caso muito parecido com o que acontece com veículos de categoria inferior, como clientes de Corolla e Civic. Normalmente quem gosta de um Corolla gosta de Corolla, quem gosta de Civic gosta de Civic. Normalmente não existe quem faça a troca entre esses modelos. E quando a gente pensa nos sedãs alemães, é a mesma coisa. Quem é fã de Audi é fã de Audi, quem é fã de BMW é de BMW, e o fã de Mercedes é fã de Mercedes. São públicos de uma mesma categoria, mas públicos diferentes. Então, considerando a evolução do C300 em relação à antiga versão, ele evoluiu muito, ele está muito mais tecnológico, com um acabamento muito melhor, e toda essa evolução dele justifica esse aumento de preço. Então, pensando, quem era cliente Mercedes, quem tinha um C300, que vai pegar essa nova versão, o preço se justifica, então vale a pena ter um desse na garagem. E aí, o que achou? Será que ele cabe na sua garagem? Então, que tal você vender o seu carro usado ou seminovo na Instacarro? Só na Instacarro você vende o seu carro com segurança, com garantia de dinheiro no bolso. Então, vem para a Instacarro, a gente te liberta para você seguir em frente.